Uma candidata, eu vou, uma questão de justiça, estou tendo feito essa pergunta para todos os candidatos. Eu vejo muito se falar, não, vamos fortalecer a segurança pública, mais investimento, mas não se diz como vai ser esse investimento e como fazer. Eu tenho uma preocupação enquanto cidadão, que é em relação às fronteiras. Eu não acredito que investimento nenhum sendo feito em polícia aqui pode ser o maior armamento, pode ser o melhor carro, se a gente não fizer um trabalho nessas fronteiras que estão abertas, os nossos rios, a nossa floresta. É onde entra a droga, é onde entra a arma, que acaba fazendo com que essa sensação de insegurança que a gente tem e os nossos filhos à mercê das facções. Existe essa preocupação da sua parte em relação às nossas fronteiras, caso você ganhe como o cargo do Senado? Sim, Badaró. Essa questão das fronteiras é um problema que eu vejo que ele já vem sendo discutido há muito tempo. Eu, inclusive, propus uma audiência pública em Assis Brasil, que é uma das nossas fronteiras, para discutir na época uma série de problemas que estava acontecendo lá. Onde é que a gente esbarra? A gente sempre esbarra em recursos humanos. E a gente sempre esbarra na responsabilidade de quem é, se é do governo federal, né, por conta das questões de fronteira, e as iniciativas também do governo do Estado. O fato é que nem o governo federal, nem o governo do Estado vão entrar no entendimento para contratar recursos humanos em quantidade suficiente para a gente proteger uma fronteira tão extensa. O que é que a gente precisa fazer? O mundo inteiro, o Badaró está fazendo isso, utilizando as novas tecnologias, os recursos que nós temos. Existe um conceito chamado, e não é, eu estou falando da Europa, não estou falando dos Estados Unidos, da Estônia, não estou falando desses lugares, não, estou falando de cidades brasileiras, que é o conceito de cidades inteligentes. Os caras estão instalando câmeras com leituras de placas, leituras faciais, onde nas regiões de fronteira. Para quê? Para pelo menos mitigar, diminuir o furto de carros, o furto de caminhonetes, a entrada e saída ilegal de veículos. Isso faz com que a gente tenha condição de fazer isso com mais continuidade, porque se você for utilizar só os recursos humanos, o que ocorre? Você vai fazer com que o trânsito nas BRs se forme filas e filas e filas. Não dá para fazer todo dia, você faz por amostragem, passa 10 carros, 15 carros e você para um, passa 50 e você para um, você faz uma vez na semana e nos outros dias não faz. Então o que a gente precisa ter? Um sistema permanente, né, utilizando as novas tecnologias que muitas cidades brasileiras estão fazendo, colocando câmeras, leitura facial, leituras de placas. Isso faz com que a gente tenha um controle maior de veículos roubados, né? Quando um veículo é roubado aqui, ele é denunciado, se passar lá na fronteira, e na hora que passar, já vai identificar. Obrigado, candidato. Obrigado. Olha só, dando continuidade ao tema segurança pública, quem faz a pergunta é o Luiz Carlos Moreira Jorge. Candidato, o maior empregador hoje dos nossos jovens é o tráfico. Isso não há nem como contestar. Se fala em queda da criminalidade, se fala em aumento do efetivo policial, mas não se combate exatamente esse principal entrave, esse principal, vamos dizer, argumento que leva os jovens a aderir ao tráfico. O que se pode fazer sobre isso? O que um senador pode fazer para minorar pelo menos isso, que a juventude deixa de ser o grande atrativo do tráfico? Olha, Luiz Carlos, o jovem, ele sempre vai precisar estar em algum lugar. Ou ele vai estar na escola, ou ele vai estar no esporte, ou ele vai estar na cultura, ou ele vai estar no primeiro emprego, né? Ou ele vai estar na igreja, ele vai estar em algum desses lugares. Se não tiver esses espaços para ele estar, como política pública constituída, ele vai entrar na criminalidade. Então o que nós precisamos? O Senado da República pode fazer muitas coisas, inclusive fazer com que acessar ministério para trazer mais políticas públicas nessa área de esporte, cultura, geração de primeiro emprego, né? Entre outras coisas. Se a gente não fizer isso, não adianta você ficar fazendo outras argumentações. Os investimentos no nosso setor de cultura e esporte no Acre diminuiu, né? Nos últimos tempos as nossas universidades vêm sendo precarizadas, então a gente precisa aumentar o investimento nos setores de permanência da juventude, para que assim a gente mantenha esse jovem o máximo de tempo possível em espaços saudáveis e deixar ele menos vulnerável à criminalidade. Nós estamos falando de pessoas pobres, Luiz Carlos, pessoas que estão nas periferias, que não têm expectativa, às vezes na geladeira o que tem é 1 litro d'água para poder beber. O que ocorre? Nem todo mundo
tem a mesma oportunidade que eu tive, né? Nem todo mundo tem a mesma oportunidade que muitas pessoas que saíram lá de baixo das periferias e chegaram em lugares de sucesso. Nem todo mundo tem essa oportunidade. Muitos estão parando nos cemitérios. Os nossos presídios têm 8 mil presos, né? 8 mil jovens, podemos dizer assim. São jovens que poderiam estar trabalhando, poderiam estar sendo goleadores, artilheiros, jogando vôlei, praticando algum tipo de atividade de luta marcial, entre outras coisas, mas não estão por quê? Política pública. Obrigado, candidato. Continuando a temática segurança pública, quem faz a pergunta é o Astério Moreira. Candidato Genilson Leite, a questão da violência contra a mulher no Acre, ela extrapola, inclusive, as esferas da própria segurança pública. É algo que é de dentro de casa. O senhor é médico, humanista. Como é que o senhor, sendo eleito senador, o que é que o senhor acha que deveria ser feito? O que é que pode ser feito para mudar essa realidade que o Acre hoje é número 1 no Brasil na violência, no feminicídio, na verdade, feminicídio. Porque os crimes contra a vida, em 2021, a demonstração de que caíram 38%. Aquele caso que a gente via de 15, 14 jovens em 24 horas morrerem nas ruas. Diminuiu, 3, 4 por semana, por aí. Mas eu foco aqui na questão do feminicídio, inclusive na região de Tarauacá, de Feijó. Esse ano noticiamos muito, né, sobre a triste realidade. Astério, esse é um problema que ele tem várias variáveis que compõem essa ocorrência que você acaba de narrar. O Acre é um dos estados com maiores números de violência contra a mulher. Você não se resolve isso só tocando em uma das variáveis. Por exemplo, só construindo leis para prender o homem que bateu na mulher ou que matou a mulher. Isso resolve? Em parte. Isso é um dos componentes. Agora, a gente só vai resolver isso quando a gente conseguir diminuir a pobreza e a miséria que nós temos no nosso estado e no nosso país. Existe a questão da própria cultura machista, essa cultura de que o homem é o provedor, de que o homem é esse, aquele outro, e a mulher foi buscando conquistar o seu espaço. Existe isso também. Mas a periferia desse nosso estado, quando você chega numa casa, né, e que vê a pobreza ali dentro, as dificuldades que as pessoas passam, né, se nós não dermos para a mulher um pouco de autonomia financeira, uma oportunidade para ela trabalhar, de ela cuidar da sua vida e decidir que quer se quer se submeter àquele ambiente de violência ou não, se ela sair de casa, ela ter o que comer, ela ter o emprego dela, se a gente não conseguir melhorar economicamente, para ir criando essa independência mais das mulheres, nós vamos continuar fazendo essas narrativas. Olha, o Acre é o estado com maior violência contra as mulheres. Vamos continuar. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tocar naqueles polos que eu falei. Ampliar a nossa base produtiva e a nossa base que gera emprego e renda. É a agricultura e a pecuária, é o comércio, é a indústria. Para quê? Para a gente inserir mais essas mulheres no setor de trabalho e no ambiente de trabalho e assim elas terem a sua autonomia, né? Elas terem a sua possibilidade de cuidar mais de si, dos seus filhos, e no dia que chegar alguém, ou o seu marido, ou o seu companheiro, bagunçando dentro de casa, ela decide, olha, de hoje para frente a gente não vive mais junto. Por quê? Porque eu tenho a minha independência. São várias coisas que a gente tem que tratar sobre elas.